Então, começando a nossa segunda unidade, tá? Primeira aula que a gente vai ter, vai falar sobre magnetismo. E quando a gente lembra de magnetismo, a gente vai sempre lembrar do quê? O que é que se refere magnetismo, tá? O magnetismo, ele vem aquela parte do ímã, tá? O ímã, ele é magnético, tá? E ele tem o poder do quê? De atrair, né, isso, o ferro, né, isso, em alguma determinada distância, ele tem o poder, né, a característica de puxar, certo, o ferro. Então, o nosso assunto aqui, ele leva em consideração magneto através de ímãs, tá? Bússolas e magnetismo terrestre e tipos de bobinas. Bobinas essas que a gente pode encontrar em carros, tá? Aí, ó, ele fala um pouco aqui da questão da atração e da repulsão das ímãs. Então, vocês já notaram que se vocês colocarem a ímã, dois ímãs, um frente a frente, o que é que vai acontecer? Elas vão se inverter. Você colocar uma ímã junto, tá? Aqui tem um exemplo melhor, ó. Imagina, tá vendo aqui que é uma ímã, tá? Se a gente colocar o polo negativo com o polo positivo, a própria ímã ela vai se atrair, tá bom? Mas se eu pego, tá? A minha ímã e boto o polo positivo com o polo positivo ou negativo com o negativo, o que é que vai acontecer? Ela vai, é como se esse aqui, tá vendo isso aqui? Imagina, ao invés de eles se atraírem, o que é que acontece? Isso gira e ela puxa o negativo, tá certo? Eu acho que vocês já viram isso, tá? Quando a gente leva em consideração a ímã. Então, ele fala que a interação de dois polos magnéticos, seja a atração ou repulsão, ocorre por causa de uma força chamada força magnética, certo? Ou, galera, existe um negócio chamado campo eletromagnético. Existe na Terra um campo eletromagnético que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Continuando aqui, ele fala um pouco sobre a questão que acharam na Grécia, né? A questão essa magnetita aqui, tá? É um minério, tá? Como se fosse uma pedrinha, tá certo? Onde ela tem a capacidade do quê? De atrair esse ferro, tá? Por isso que existe na ímã. Na ímã, tá? Existe essa pedrinha aqui, esse minério aqui, tá? Um minério chamado magnetita, tá bom? E essa magnetita, ela tem o quê? A atração de puxar o ferro, tá? Atrair ferro para próximo de vocês, tá bom? Continuando, a gente tem aqui, tá vendo? A agulha de uma bússola, tá? E aí ele fala aí, se feita de material ferromagnético, pode ser imantada, tá? Deixa eu fechar aqui, marchar aqui. Pode ser imantada e age da mesma forma que ela, feita por uma ímã permanente, tá? Então, como é que funciona a bússola? Isso aqui na frente é feito com ímã imantado, tá? E aqui é o norteio que ela dá, tá bom? Então, se a gente vai no local, a gente não sabe o norte que a gente quer ir, né? Questão da distância, no caso, a localização, a ímã ela vai dar. E ela sempre dá pelo seguinte, a ímã, esse ponto vermelho aqui, tá? Ele sempre se movimenta, tá? Como se fosse o sentido do centro da Terra, puxando sempre para o centro da Terra, como se no centro da Terra houvesse, certo? Essa magnetita, tá? Então você consegue se localizar com isso aqui, ele gira, tá? E a gente se localiza por esse vermelhinho aqui, e aí a gente consegue identificar. Se ele bater aqui, tá? Vamos supor aqui no nordeste, para aquela direção aqui, tá? É a nordeste, então meu norte está sendo aqui em frente, tá bom? Aí ele dá também os exemplos dos pontos cardeais, vocês lembram, né? Norte, sul, leste, oeste, tá bom? Nas cidades, as cidades são divididas assim, Recife, pronto. Onde eu moro, onde a gente está aqui? Macaxeira, Linha do Tiro, Nova Descoberta, né? Buriti, é a zona norte, não é isso? E se você levar em consideração do outro lado da cidade de Recife, bairro de Boa Viagem, é a zona sul, tá? A Avenida Caxangá todinha se chama zona, o quê? Todo mundo sabe? Oeste, não é isso? E assim vai, tá? E eu vou contar um segredo a vocês. Vocês sabiam que o Recife, ele se inicia no Marco Zero. Não existe um Marco Zero do Recife. Pronto, ali é onde se inicia Recife. É a partir dali que se conta qualquer tipo de quilometragem, tá? Quando você bota no Uber, sei lá, você tá numa estrada, vamos dizer numa estrada, vindo de Caruaru, aí mostra assim, Recife, 65 quilômetros. Esses 65 quilômetros, tá? É levando referência ao Marco Zero do Recife,
tá certo? Lembre sempre disso. Aqui ele fala um pouco de William Gilbert, que nasceu em 1544, morreu no ano 1603, físico, médico inglês, certo? Onde ele estudou essa parte de campo magnético também, e foi influenciado pelas ideias de Copérnico, tá? Copérnico, ele já tinha estudado alguma coisa sobre sobre os ímãs, tá certo? E ideias que não foram para frente, mas aí Gilbert, certo? Ele falou um pouco. Aí ele também falou aqui a questão sobre o heliocentrismo. Já ouviram falar ali heliocentrismo, que é quando o Sol ocupa o centro do sistema solar, tá bom? Então, quando você ouvir falar em heliocentrismo, tá? Significa dizer que o Sol está ocupando o centro do sistema solar, certo? Descendo mais um pouco aqui, preste atenção, aqui, ó, vê. Como eu falei para vocês, a Terra ela tem um giro, né, um giro magnético, ela tem campo magnético, certo? Que a gente não vê, mas existe, por isso que existe a bússola, tá? Onde, percebam, o meio, né, o centro da Terra é como se fosse um ferro, tá? Sempre existe isso, aí perceba, ó, aqui é a África, tá? O centro da Terra é aqui, ó, próximo à África, tá? Cuidado que não é Brasil, é África. Aí, ó, daqui a gente tem... Aqui a gente tem o polo sul magnético, tá? O polo norte magnético, o polo sul geográfico e o polo sul norte, que é o geográfico, e o eixo de rotação. A Terra ela gira nesse eixo aqui. Aí eu vou contar um segredo a vocês. A Terra, ela não é redonda. A Terra, ela é geoide, tá? O que seria geoide? Ela tem achatamento nos polos. Então, galera, aqui mais adiante na apostila a gente tem aqui modelos, certo? Dos ímãs. Isso aqui são ímãs maiores, que é para quantidade. Então, lembra assim, vamos lá. Quanto maior o ímã, maior o campo magnético dela, mais fácil ela consegue puxar o ferro, tá? Existe também aqueles ímãs pequenininhos, aquelas rodelinhas que a gente tem, né? Que a gente conhece, certo? Enfim, aqui a gente tem um modelo esquemático, certo? Que é aquele que a gente viu ali da Terra, onde tem o polo norte, que é para cima, o polo sul para baixo, tá? É aí por isso que a gente tem essa ordem de orientação, tá? A questão da rotação, tá certo? E os campos magnéticos existentes na Terra, tá bom? Isso é bem importante saber, certo? Isso aqui são modelos de ímãs, tá certo? Que aí ele fala um pouquinho. Esse fenômeno é um fenômeno que é conhecido como inseparabilidade dos polos magnéticos, tá? É representado por esse diagramazinho, tá bom? Então galera, concluindo a parte da atividade, então a gente falou aqui um pouco sobre campo magnético. Eu tentei ser um pouco mais, como posso falar para vocês, um pouco mais bem resumido, tá? E o que vocês entendam é o seguinte: o ímã, certo? Da onde é que ele vem, como é que ele funciona, como é que ele se comporta e o que é que ele atrai. Muitos já sabem que o ímã atrai ferro, tá? Mas muita gente às vezes confunde. Pensa que, será se ele puxa alumínio? Será se ele puxa outro tipo de mineral? Não, é o ferro, tá bom? Aí a gente falou um pouco sobre a Terra, né, o campo magnético, os polos magnéticos da Terra, o eixo de rotação da Terra, e por isso que a Terra é dividida em polos, tá? Polo norte, que é em cima, e polo sul, que é embaixo. E o eixo de rotação, e para vocês lembrarem que no meio da Terra, né, o centro da Terra, existe esse centro da Terra, tá? Que fica ali próximo da África, tá? E é onde as pessoas se norteiam, tá certo? Então, é isso. Fiquem atentos, qualquer dúvida, só chamar. Essa parte não tem cálculo, tá, galera? É realmente teórico, certo? A parte teórica, a parte que vocês possam entender, tá? O que seria o campo magnético, beleza?